Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Amanhecer na Colheita é uma publicação de 2025 da Editora Rocco e tem tradução de Regiane Winiarski. Esse é um novo livro dentro do universo de Jogos Vorazes que se passa entre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e a trilogia Jogos Vorazes. Amanhecer na Colheita é o livro que praticamente todo fã de Jogos Vorazes pediu para Suzanne Collins durante muito tempo. O livro dos Jogos do Haymitch. O livro começa na manhã do aniversário de 16 anos do Haymitch, que é o mesmo dia da colheita dos tributos dos Jogos Vorazes. Essa será a 50ª edição dos jogos, ou seja, a segunda edição do Massacre Quaternário. A cada edição de Massacre Quaternário, que é a cada 25 anos, a capital prepara uma forma ainda mais cruel de punição. E esse ano não vai ser diferente e está causando mais dor e mais revolta nos distritos, porque vão ser selecionados o dobro de tributos. O Haymitch é um dos 4 tributos selecionados no Distrito 12 e, como vocês já sabem, ele sai vitorioso. Isso não é nenhum spoiler, porque na trilogia Jogos Vorazes ele é o mentor e o mentor sempre é vitorioso, então assim, a gente já sabe que ele vence. E a gente já sabe boa parte da história que está sendo contada aqui, porque a história dele foi mencionada na trilogia Jogos Vorazes, já que ele é um personagem importante. E vocês devem estar se perguntando qual que é o sentido de contar essa história se a gente já conhece ela. A questão, gente, é que a história do Haymitch estava pedindo para ser contada. É uma história que a gente precisava conhecer, porque mesmo que a gente já saiba boa parte das coisas que acontecem aqui a gente vai entender como certas conexões foram feitas, principalmente coisas que a gente vê em Chamas e A Esperança. A gente também acompanha pelo ponto de vista do Haymitch as coisas acontecendo e a gente consegue ver ele se tornando um alcoólatra e por que ele ficou tão solitário até o momento em que a Katniss e o Peeta aparecem na vida dele. Amanhecer na Colheita é um livro bastante focado nos jogos. A gente tem sim um pouco da vida do Haymitch no Distrito 12 e das relações familiares dele, das amizades dele, porque isso é importante para a história dele, mas assim como Jogos Vorazes e Em Chamas, é um livro bastante focado nos jogos para poder mostrar como que os jogos são usados como uma forma de punir os distritos e alienar a população da capital. Aqui a gente consegue ver com ainda mais detalhes como que os vitoriosos dos jogos, enquanto na capital é dito que eles têm a glória eterna, na verdade a coisa não é bem assim, eles nunca mais têm um dia de paz, seja pelos traumas de ver um monte de gente morrendo, de ter que matar algumas pessoas porque você não tem outra escolha, porque você não necessariamente quer fazer aquilo, seja porque a capital quer te usar, né? O Snow quer te usar para alguma coisa, ou você irritou ele de alguma maneira, aí você nunca mais vai ter paz. Como eu disse, a gente já conhece boa parte dessa história por conta da trilogia Jogos Vorazes. Mas acompanhar isso pela perspectiva do Haymitch e ver como que o Snow, os jogos e a capital minaram toda a felicidade que existia no Haymitch, chega a ser doloroso para quem é fã do personagem, assim. São coisas muito cruéis que ele passa aqui. Esse livro, assim como a trilogia Jogos Vorazes, tem momentos muito fortes e muito emocionantes. Apesar de ser uma história que se passa antes da trilogia Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita, assim como A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, deve ser lido após a trilogia original. Aliás, para esse universo de Jogos Vorazes, eu acho que vale muito a recomendação de que você leia os livros na ordem de publicação. Ou seja, primeiro a trilogia Jogos Vorazes, depois A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e depois Amanhecer na Colheita. Porque Amanhecer na Colheita vai responder algumas pontas soltas que ficaram em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e vai também complementar algumas informações, principalmente de coisas que acontecem em Chamas. Em algum momento da trilogia Jogos Vorazes é dito por algum personagem que o Haymitch e a Katniss são muito parecidos, que eles são iguais. Eu já concordava com essa afirmação quando eu tinha lido a trilogia, mas lendo Amanhecer na Colheita
eu concordo ainda mais. Além dos dois terem personalidades fortes e muito parecidas, a trajetória deles fora e dentro dos jogos e após os jogos acaba sendo muito semelhante. Os dois são personagens que exercem um magnetismo muito forte no leitor, e eu acho que isso se deve em parte ao fato deles, apesar de estarem numa situação difícil, eles são personagens que têm muita garra e não desistem de lutar. Eles estão ali quase respirando por aparelhos, mas em algum momento acontece algo que eles se erguem e recomeçam, sabe? Então eu acho que isso é muito cativante. Os dois são personagens fortíssimos. Acho que por isso eles têm uma conexão tão grande em Jogos Vorazes. Acho que por isso, logo de cara em Jogos Vorazes, inclusive, a Katniss já chega peitando o Haymitch. O impacto da trilogia Jogos Vorazes é enorme. Eu acho que dificilmente a Suzanne Collins vai escrever dentro desse universo algo que impacte mais do que a trilogia original. E eu acho que ela sabe disso. Mas Amanhecer na Colheita chega ali bem perto. Eu terminei de ler esse livro em prantos de choro. E eu acho que, considerando que a gente já conhece o final dessa história, arrancar lágrimas do leitor aqui é um feito considerável. Pra quem tá apreensivo com esse livro, com medo, sei lá, da Suzanne Collins descaracterizar o personagem por estar retratando um personagem mais jovem, ou fazer alguma coisa muito drástica que mude a sua experiência de leitura com a trilogia original, pode ficar tranquilo, tá? Aqui ela faz algo muito parecido com o que ela fez com o Snow em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é retratar um personagem que a gente já conheceu na trilogia Jogos Vorazes, só que mais jovem, sem descaracterizar esse personagem, mas ao mesmo tempo mostrando a trajetória dele e mostrando como as coisas que ele passou na vida e as escolhas que ele fez, né, aqui falando do caso do Snow, moldaram quem é o personagem que a gente conhece em Jogos Vorazes. E eu achei importante a gente ver isso, tanto pro caso do Snow como pro caso do Haymitch, porque ajuda a gente a entender mais certas atitudes que eles tomam na trilogia Jogos Vorazes. A diferença aqui é que, no caso do Snow e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que todo mundo estava com medo dela romantizar o vilão, a gente consegue odiar ele ainda mais. E o Haymitch a gente consegue amar ainda mais. Eu também fico muito apreensiva quando a Suzanne Collins anuncia um livro novo dentro desse universo de Jogos Vorazes. Eu fico, sim, muito empolgada, porque é um universo que eu gosto muito. Então, assim, sempre que ela anunciar um livro novo, eu vou querer ler. Mas eu sempre fico com esse medo, assim, de ou ela descaracterizar muito um personagem, ou de algo em algum momento dar errado e acabar não, algum livro dentro desse universo acabar não funcionando pra mim. Mas até agora tá funcionando muito bem. E quando A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes foi anunciada, eu lembro que a gente ficou assim, nossa, mas ela vai começar a expandir esse universo contando a história do vilão, todo mundo clamando por Amanhecer na Colheita, por um livro sobre o Haymitch, que finalmente veio aí. Mas a gente ficou meio sem entender, assim, será que ela vai romantizar o vilão? Ou transformar ele em alguma parte do livro num coitadinho da Silva? Ou num anti-herói? E não é isso que acontece. Ao longo de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente consegue entender que o Snow, sim, ele é ruim, ele é egoísta, ele é ganancioso e ponto, sabe? A gente termina o livro odiando ele ainda mais. E quando eu li Amanhecer na Colheita, além de reforçar as coisas que eu já achava do Haymitch, de aumentar a empatia que eu tinha pelo personagem, né? Porque acho que no começo de Jogos Vorazes a gente fica meio assim, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo, né, o porquê que ele às vezes é grosseiro com as pessoas, mas eu acho que esse livro aqui traz uma perspectiva mais forte sobre isso. Mas depois que eu li esse livro, eu entendi por que a Suzanne Collins escolheu começar a expandir o universo de Jogos Vorazes com A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes pela perspectiva do grande vilão, né? Aqui a gente tem algumas respostas de pontas que ficaram soltas em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mas ao mesmo tempo ela coloca ali uma pulguinha atrás da nossa orelha com esse livro aqui de coisas de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que assim, é instigante. E ao mesmo tempo, acho que começar a expandir o universo de Jogos Vorazes pela perspectiva do vilão fez com que a gente conseguisse entender
a rebelião em si, sabe? Coisas de Jogos Vorazes. Então, eu acho que a Suzanne Collins foi até muito inteligente em fazer essa escolha, né? Primeiro ela começa com o Snow, depois vem o Haymitch. E eu espero que ela não pare, tá? Que ela continue expandindo esse universo. Um livro que eu já falei que eu gostaria muito é um livro sobre o Finnick, né? Eu espero que ela continue expandindo ainda mais esse universo. É claro que, assim, o objetivo da Suzanne Collins com Jogos Vorazes foi exatamente criticar guerras e toda essa espetacularização da morte. Então, eu acho que deve ser um pouco apreensivo para ela enquanto autora que as pessoas gostem muito dos jogos, né? Mas eu acho que é importante que os livros, né, se ela for fazer mais livros sobre a perspectiva de campeões dos jogos, eu acho que é importante ter os jogos, porque a cada livro ela insere ali mais elementos e vai conseguindo enriquecer ainda mais esse universo e mostrar o quanto que os jogos são usados para poder punir os discípulos de uma forma muito, muito cruel. Então, a cada novo livro, a crueldade disso vai ficando ainda mais evidente. Aliás, se tem alguém que leu Jogos Vorazes e não entendeu que os livros desse universo são uma crítica às guerras, à espetacularização da morte, aos abusos de poder, à repressão e aos governos ditatoriais que a gente tem e já teve no nosso mundo real, eu recomendo você voltar e ler tudo de novo. Inclusive, eu sempre gosto de fazer essa recomendação quando eu falo desse universo agora, né, aqui no canal, que é Jogos Vorazes, apesar de ser qualquer livro dentro do universo de Jogos Vorazes, apesar de ser um livro ficcional, é uma excelente recomendação para ser utilizada em aulas de história. Eu gostei muito de Amanhecer na Colheita, eu acho que é uma excelente expansão desse universo. Eu acho que o Haymitch é um dos meus personagens favoritos do universo de Jogos Vorazes. Na verdade, eu acho que é o meu favorito. Eu queria muito ler essa história e eu gostei muito, então eu recomendo demais a leitura. Agora é esperar pelo filme, que já foi anunciado e que, enfim, muito em breve a gente deve ter informações sobre elenco, início das gravações, e eu espero que o filme de Amanhecer na Colheita tenha a mesma qualidade que as adaptações dos outros livros do universo de Jogos Vorazes, que foram adaptações muito boas, bem fiéis aos livros, com um elenco muito bom, com um marketing excelente. Então, assim, eu tô com altas expectativas para esse filme. Eu tô muito curiosa para ver aí quem vai interpretar o Haymitch mais jovem. Quem já leu Amanhecer na Colheita, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Só toma cuidado para não dar nenhum spoiler para quem não leu o livro ainda, tá? Calma que o vídeo onde vai ser permitido spoilers no comentário ainda vai sair aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo com spoilers sobre o livro também. E é isso, se você gostou do livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que estão no box de informação. Comprando livros ou qualquer coisa, utilizando os meus links de afiliado, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, também ficam na descrição. Assiste esses vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.